Bragança, eu sou Maristela Crispim, jornalista. Tá baixo? Ah, falar mais alto, tá bom. Jornalista com 30 anos de profissão, 24 de jornal impresso, 2 de assessoria de imprensa, 4 de Eco Nordeste. E estou aqui para falar um pouquinho de cobertura, né, na área ambiental, cobertura de quem vive no Nordeste e cobre Nordeste sobre meio ambiente. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniela Bragança, eu trabalho num site chamado Eco, especializado em meio ambiente. É um site bem antigo, a gente fez 8 anos esse ano. A gente nasceu quando o Facebook foi criado, assim, para você ver a ideia de quanto ele é velho, em 2004. Eu estou há 10 anos, eu sou atualmente editora, e eu vim falar sobre a cobertura de meio ambiente no Nordeste do ponto de vista de um veículo que tem sede no Rio de Janeiro, e como é que você faz e as complexidades de você fazer uma cobertura de um bioma, de uma região que está bem longe de você, e de um bioma também que você não conhece, ou de outros biomas que você não conhece, né? O Nordeste, ele tem 3 biomas, a gente pode até contar 4, né? Pegar o Maranhão ali, e a Amazônia, e é isso. E eu espero que essa conversa seja próspera. Eu tô nervosa e eu vou pedir uma licença para falar assim, há 2 semanas eu tive Covid, então eu tô em uma fase em que as palavras somem. E aí eu peço compreensão para vocês, porque eu juro que escrevendo eu sou melhor do que falando. Dani, eu vou fazer só uma correção. Não, o Eco não é velho, gente, é experiente, tá? Só uma explicação breve aqui. Raíssa Ferreira, ela infelizmente não conseguiu estar na mesa de financiamento, né, das mídias, mas ela está aqui, né, representando a CLUA, para falar um pouquinho de financiamento e sobre jornalismo, né, ambiental no Brasil, sobre a perspectiva da área que ela atua. Com certeza. Obrigada, Maristela. Gente, boa tarde. Raíssa Ferreira. Como já fui apresentada, começou a apresentação, eu sou da CLUA. A CLUA é uma aliança de organizações filantrópicas, né? Então, inclusive a Ford, a Fundação Ford, que está apoiando aqui a JOR nesse evento, é uma das fundações que é parte da CLUA. Tem outras 5 fundações, que são 5 norte-americanas e uma que é europeia. E elas atuam, tem algumas que são muito experientes, como a Ford, que estão aqui no Brasil, já atuam aqui no Brasil desde os anos 60, 70, e algumas outras que têm uma atuação um pouco mais nova. E a CLUA, como uma aliança, a gente surgiu pensando naquilo que sempre surge nessas conversas, né? A colaboração, a importância da colaboração, de trocar e etc. E parte, inclusive, eu acho que eu vou trazer um pouco dessa perspectiva do doador que apoia, né, projetos de jornalismo independente na área ambiental, mais especificamente na área de mudanças climáticas relacionadas ao uso da terra e florestas. Então eu tenho aí um caminho, inclusive influenciada pela Ford positivamente, que veio trazendo para a gente, demonstrando para a gente a importância, como a professora falou anteriormente, né, o co-revolucionário, o poder de transformação social que o jornalismo tem. Então, é isso. Espero contribuir com vocês. Não consegui estar de manhã, mas estou aqui com vocês agora. Bom, então eu vou passar aqui a palavra para a Dani, fazendo logo a pergunta, né, Dani? Porque eu acho que é uma curiosidade de quem está aqui no Nordeste, como é que é essa visão, né, dos jornalistas que estão numa região como o Sudeste, né, e como é que foi a construção, né, desse processo de conhecer o Nordeste, de cobrir o Nordeste, né, para a gente entender como é que vocês nos enxergam e conseguem trabalhar a gente nas nossas especificidades por aqui. Eu estou falando a gente, mas eu não nasci no Nordeste, mas eu sou nordestina, viu, gente? Eu moro no Nordeste desde os 11 anos de idade. Meu pai é cearense, então eu sou nordestina da Gema, embora nascida no Rio de Janeiro. Bom, a gente é uma redação de meio ambiente e assim, eu estava brincando com essa coisa de velho, para jornalismo digital a gente realmente é velho, assim, antes da gente teve o Envolver em 98 e
Acho que algumas outras que talvez não tenham sobrevivido, não existam mais, ou a Envolverde ainda existe, considerado o pai, né, do jornalismo ambiental digital. E a gente está desde 2004 com uma redação no Rio de Janeiro. Então, cobrir o Brasil foi um desafio, né? Quando eu entrei na redação, a gente tinha um repórter aqui em Pernambuco, o Celso Canheiros, que fazia uma cobertura maravilhosa, principalmente de Pernambuco, né? Mas a gente deslocava ele para outros estados. Atualmente, a gente tem uma repórter no Rio Grande do Norte, que é a Carolina Lisboa, ela cobre muito bem. E, assim, a gente não pensa muito em região com a ECO, a gente pensa em bioma. Então, isso já diminui um pouco a visão colonialista, de você pensar, o Nordeste, 9 estados, e populações extremamente diferentes, e contextos políticos diferentes, você pensar em biomas e regionalizar um pouco mais, a gente pula um pouco essa visão colonialista do Sudeste, né, da imprensa do Sudeste, em relação ao bioma, em relação à região. E a gente, assim, parte do nosso jornalismo, ele tem um foco muito científico, né, pensar em espécies ameaçadas, pensar também na estruturação da política pública, né, algo que a gente cobre muito nas secretarias de meio ambiente. Então, não é muito diferente de você cobrir mudanças nas secretarias de meio ambiente no Rio de Janeiro. Ok, está próximo, a gente pode ir lá bater na porta e ficar enchendo o saco, mas você consegue fazer isso na Bahia, você consegue fazer isso no Pernambuco, você consegue pensar nisso, mesmo num contexto que você está distante. E a internet permite também isso, permite você... A gente entendeu muito isso na pandemia, de fazer entrevistas pelo Meet com gente do país inteiro, né? Claro, aí tem as dificuldades em relação a quando você vai cobrir locais e populações que não estão na internet, não estão com esse acesso, aí tem a dificuldade e aí você precisa fazer um planejamento para ter um campo, né? Uma cobertura que você mande um repórter para fazer isso e etc. E tal. Claro, o jornalismo ambiental está sempre com o vírus na mão, a gente tem problemas em relação ao financiamento, mas a gente acaba conseguindo de um ou outro. Infelizmente, na atual conjuntura, a gente consegue mais na Amazônia do que no Nordeste, mas é isso. Vou fazer uma pergunta, tá? Mas só para pegar o gancho que você está falando, me tira uma dúvida aqui. Essa cobertura online, né, à distância, quais são os desafios para você humanizar a pauta quando você faz essa pauta à distância? Porque a gente sabe que na área ambiental a gente precisa, né, trazer o foco para as pessoas, né? Como é que vocês fazem isso? Então, esse é o mais difícil, né? E essas são as mais especiais, porque no dia a dia é muito complicado você falar de um drama humano. Vou usar um exemplo que aconteceu no Pantanal, não foi no Nordeste. A gente conseguiu enviar um repórter para o Rio Paraguai e tem uma especificidade lá dentro de uma comunidade em que a erosão fluvial está fazendo com que as pessoas percam as casas. Então, a casa delas, dessa comunidade, está na curvatura do rio e as casas estão sendo destruídas. Só que são casas, assim, tem gente que não quer sair. Assim, eu cresci nessa casa, eu morei nessa casa a vida inteira, eu criei meus filhos nessa casa, eu não gostei dessa casa. E a cozinha da pessoa já caiu. E isso é um processo que no Pantanal tem muita... Há uma especulação em relação ao porquê que esse processo está acontecendo. E nesse caso específico, há uma hipótese de que seja por causa de hidrelétrica. A hidrelétrica fez com que o fluxo do rio ele fosse contínuo num bioma em que a subida e a descida do rio é muito importante. Então aumentou a erosão fluvial, que existe de verdade, é um fenômeno natural. Então você aumentou esse fluxo, então em 10 anos tem gente que já perdeu 3 casas. Esse tipo de cobertura só é possível com repórter na rua, né?
com o repórter lá, conversando com as pessoas, tirando foto das pessoas, tirando foto da pessoa com a cozinha dela destruída lá embaixo, e parte da casa dela ainda está ali resistindo, e ele resistindo também. E é um drama humano que fala de mudanças climáticas, que fala de uso da terra, que fala de conflito em relação à hidrelétrica, que não vai entrar em nenhum relatório de sustentabilidade. Então, isso você precisa do repórter na rua. E você precisa muito também da rede de freelance. Ter freelancer, ter repórter aqui mandando pauta para uma redação é muito importante. E assim, eu vou deixar depois, vocês podem me procurar, etc e tal. É muito importante conhecer novos repórteres para ter novos talentos e ter essa voz ampliada. A gente conta com isso, né, com rede de freelas, com tentativa de conversar, às vezes também fazemos parcerias de republicações, publicamos veículos daqui, e é isso que está sendo construído. E aí agora eu vou tentar puxar essa pergunta para como é que é o desafio do jornalismo local e cobrir o Nordeste do Nordeste. Bom, o Nordeste, eu até queria fazer uma pergunta, queria fazer uma chamada. Tem gente aqui de Alagoas? Olha aí. Bahia? Ceará? Maranhão? Paraíba? Paraíba não. Pernambuco, claro que tem, né? Não é possível que não tenha ninguém de Pernambuco. Rio Grande do Norte, Sergipe. Pois é, a gente só não tem da Paraíba aqui, né? Esqueci ninguém não, né? Ok. Piauí. Oh, Piauí, desculpa! Desculpa, Piauí, oh, meu Deus, perdão, 1000 vezes perdão, Piauí. Ainda bem que tinha alguém do Piauí para dizer que eu tinha esquecido, né? Que vergonha. Shame on me. 9 estados, gente. Então, assim, é desafiador quando a gente se propõe a cobrir Nordeste, né? As meninas da Cajueira que o digam. É muita coisa, é muita informação, é muita coisa acontecendo. E a gente que se dispõe, que se propõe a cobrir Nordeste, a gente tem que lançar esse olhar, né? Eu acho que o grande diferencial de quem está no local, quem está aqui na região, é poder mostrar como nós somos diversos, como nós somos tão diferentes entre nós, né? O Lucas estava falando lá do Cariri cearense. Eu depois vou dizer assim, Lucas, fale Cariri cearense, porque tem o Cariri paraibano que é completamente diferente do Cariri cearense. E a gente tem que fazer essa distinção quando a gente está falando do Cariri fora do Ceará ou fora da Paraíba. Então, assim, nós somos muito diferentes, nós temos várias paisagens, a gente tem várias formas de se relacionar com o meio ambiente, a gente tem várias populações tradicionais num território vastíssimo, que é permeado por diferentes biomas. A gente, claro, tem um bioma predominante, né, que é a Caatinga, o nosso clima predominante é o semiárido, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma porção de cerrado, a gente tem os enclaves de mata úmida, mata atlântica também no Nordeste, a gente tem um litoral, uma zona costeira, um ecossistema costeiro que não pode ser ignorado, né? Então, é muita coisa para a gente lidar. Então, falando do local, né, e falando do jornalismo ambiental, eu recomendo como primeiro passo estudar a geografia, estudar a história, ir para campo, conhecer as pessoas, conversar com elas, procurar dar mais cor, né, dar mais intensidade, dar mais vida para essas coberturas. A gente conversa muito sobre jornalismo de dados, uma preocupação muito grande com qualquer tipo de jornalismo que a gente faz, de checagem de dados, checagem como foi falado agora há pouco aqui mesmo, que a gente precisa humanizar as pautas, né? Mesmo que você traga, é importante que você traga dados, traga fundamentos, mas é importante você diversificar as fontes, você ter boas fontes na academia, né? A academia é fundamental porque
a ciência é a base da cobertura ambiental. Se a gente não tem esse conhecimento, se a gente não valoriza o que as nossas academias, as nossas universidades federais, os nossos institutos federais, as instituições de pesquisa que existem na região, sejam as Embrapas, os INSAs, né, da vida, a gente precisa valorizar e a gente precisa diversificar essas fontes, como também foi falado aqui na mesa anterior. É importantíssimo que a gente busque novos pesquisadores, novos olhares e, sim, dê voz para as pessoas que estão lá na ponta, porque, afinal de contas, elas são as pessoas que, para onde nós direcionamos a nossa informação, são as pessoas que são impactadas, são as pessoas que impactam, todo mundo impacta, né? A gente, em menor e maior grau, a gente impacta, a gente veste, a gente come, a gente se transporta, a gente impacta e às vezes a gente não percebe, não se percebe parte de uma natureza, né? Eu sempre vou falar sobre isso. O planeta existe há 4,5 bilhões de anos, nós estamos aqui há aproximadamente 300 mil anos. Nós começamos como coletadores, caçadores, fomos nos fixando, fomos cultivando a terra, fomos construindo cidades e fomos evoluindo até chegarmos a um processo chamado Revolução Industrial, que provocou um pouco mais de algumas décadas um estrago que hoje nós estamos tentando ver como é que a gente vai fazer para garantir que tudo isso que foi construído em tanto tempo, né, para dar condições de vida inteligente, de vida, enfim, de vida nesse planeta, vai continuar eu não diria, né, para as gerações atuais, futuras, mas muito próximos. Esse não é um problema do futuro, é um problema do agora. E a gente precisa entender que o jornalismo ambiental, como a educação ambiental, são temas transversais. Eles precisam estar em todas as editorias. O mais interessante seria que a gente nem precisasse ter essa discussão, é que todas as pessoas tivessem essa consciência e que isso tivesse na nossa sociedade, em todas as editorias dos nossos jornais, mas infelizmente não é essa a realidade que a gente vive, né? A gente tem que enfrentar aí um negacionismo e aqui na nossa região a gente tem algumas virtudes e alguns problemas para lidar com isso, né? Algumas limitações, às vezes as pessoas pensam nas suas demandas mais urgentes e aí não conseguem enxergar que essa também é uma demanda urgente, é uma demanda de hoje, né? Então, o desafio é esse, é conhecer estudando, é conhecer indo, é conhecer ouvindo, né? E é esse o caminho que eu aponto. Eu não quero me alongar muito, porque eu acho que vocês têm perguntas para fazer, e eu acho que Raíssa tem muita coisa bacana para falar para a gente sobre caminhos que a gente pode tomar para sermos mais eficientes nas nossas organizações de jornalismo independente nessa área, né? Com a experiência que ela tem, ela vai poder dar aqui um depoimento para ajudar a gente nesse caminho. Não, com certeza. Tanta coisa passando pela cabeça, vocês falando aqui. Eu acho que duas coisas que eu queria compartilhar ouvindo vocês. Uma é que a maneira que eu sempre tento simplificar, porque, enfim, eu trabalho com mudanças climáticas e uso da terra, né? Enfim, é uma coisa que, para quem não é da área, é uma coisa tão específica, né? Que até você falar de uso da terra fica meio confuso. Do que você está falando? E no final das contas, quando a gente está falando de ambiental, né? Meio ambiente, a gente está falando de bem-estar humano, né? Então, é o ar, é a água, né? Se é o ar que a gente respira, é a água. Se do nada esse ar fica poluído aqui, acabou, né? A gente sabe, enfim, a gente sofre com isso, né? E uma das coisas que me encanta, né, na ideia do jornalismo cada vez mais localizado é você poder trabalhar as questões ambientais na relação com o dia a dia das pessoas, né? E a CLUA vem apoiando muito isso no campo rural, né? Porque a gente apoia, enfim, então o jornalismo sempre serviu muito para dar visibilidade às questões que acontecem no interior, que sem o jornalismo muitas vezes não teriam, que é o exemplo justamente que você deu, né? Do que estava acontecendo lá com essas casas, provavelmente ribeirinhos, né? Provavelmente ribeirinhos sendo levadas para um processo de erosão. Então, a gente sabe que o Brasil tem muito conflito de terra, né? Mas nessa questão do meio ambiente, uma contribuição que eu quero trazer em relação a, digamos assim, a missão da CLUA e a missão dessas fundações que eu estou aqui representando,
é o desafio da mitigação da mudança do clima, né? Então, a ciência diz para a gente que até 2030 a gente ainda tem uma janela para mitigar a mudança climática perigosa, né? E, é uma janela, e agora, inclusive, está acontecendo a grande conferência, né, climática, que o eleito presidente foi lá, inclusive, para poder já dar mais prestígio a essa questão. Então, a gente entende que isso vai vir com uma força política muito... espera, né, que venha com uma força política grande nesses próximos 4 anos. Então, assim, esse é um grande desafio. É o desafio, assim, a gente ainda é a geração que pode fazer alguma coisa. Então, assim, nossa, qual que é a importância do jornalismo disso? É gigantesca, né? A fatia, né, e como se fatiam as questões que estão envolvidas nisso são variadíssimas, né? Quando a gente estava se preparando, a gente estava conversando, se conhecendo aqui antes do painel, veio bem forte a questão da adaptação à mudança do clima, né? E como que isso é importante aqui para a região. A CLUA, a gente também se divide, se localiza nas ideias de bioma, né? A gente atua na Amazônia e a gente atua no Matopiba, no Cerrado. Ou seja, a gente não atua no Nordeste inteiro, né? Então, a gente atua em alguns estados do Nordeste, que é Maranhão, Piauí e Bahia. E com dificuldade. Então, assim, mesmo a gente... E aí, a primeira coisa que eu queria dizer é, assim, a importância do tema da mudança climática. Como que essa é uma pauta que é uma pauta de desenvolvimento, é uma pauta de justiça, né, de direitos, tem uma interconexão com uma série de coisas, né? E a outra coisa que eu queria dizer, e aí entrando mais no campo do financiamento, é o seguinte: eu, conhecendo a realidade de financiamento de jornalismo independente, um pouquinho, né? Da realidade do jornalismo independente nos Estados Unidos, que é da onde a maioria das fundações da CLUA, lá eles têm um campo, que a gente chama o campo da filantropia, muito desenvolvido. Então você tem fundações e pessoas ricas que criam suas fundações que você nem imagina, assim, tem milhares e milhares. Tem aquelas que são muito conhecidas, tipo a do Bill Gates, ou, sei lá, do Mark Zuckerberg, ou, enfim, da galera dos top bilionários do mundo, mas tem várias outras que são muito menores. Então, quando houve essa crise, digamos, das redações, né, e as editorias ambientais foram sumindo, né, e foram cada vez mais sendo relegadas, e o pessoal não tinha tempo de cobrir absolutamente nada, que sai e a campo fazer uma investigação, né, lá eles tiveram essa possibilidade, digamos assim, esse plano de sustentabilidade das organizações, ele ficou muito mais... as fundações puderam contribuir de modo muito mais perene para isso, né? E aí, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque numa atividade de ofício de vocês, quer fazer um jornalismo de qualidade, independente, com interesse público, vocês precisam de fontes de financiamento que não queiram, como é que fala, fazer controle editorial de vocês, né? Então, só que a gente tem um campo de filantropia subdesenvolvido. Eu sou brasileira, obviamente, com sangue baiano, mas são organizações internacionais, né? Vocês veem que não tem, assim, inclusive a outra colega que estava aqui, os outros dois que estavam aqui eram de organizações internacionais. Então isso é meio que uma prova de como que o apoio, não somente o apoio ao jornalismo, tá? É o apoio à sociedade civil, né? As organizações da sociedade civil ainda é uma questão a ser amadurecida, né? Na sociedade. Então eu até coloco de volta para vocês, porque dentro do nosso campo como doadores, a gente começou esse diálogo com a JOR, né? E a gente está aqui, na verdade, porque a gente entende a importância da gente dar o nosso testemunho, da importância de apoiar jornalismo independente para outros doadores, para que outros doadores se inspirem a entrar no campo também. Mas eu acho que também tem um trabalho de rede de vocês, sabe? De construir esse campo também, sabe? De demandar, de se mostrar, de tentar trazer uma maior visibilidade do trabalho de vocês, que é o trabalho de transformação social, que é como que o jornalismo é o quarto poder, né? Enfim, como que a sociedade é esse quarto poder, e contribui para as transformações que a gente vê, né? Então, assim, tem um trabalho dos doadores, deles se voltarem mais e apoiar mais, de ter mais gente entrando no campo, e a gente está tentando fazer a nossa parte, mas eu acho que também tem um trabalho de vocês de se articularem em torno disso, né? E até demandar apoio, né, se for o caso, especificamente para isso, né? O que é necessário, né? Para vocês se articularem melhor, conseguirem mais visibilidade, conseguirem demonstrar, porque eu posso falar, enfim, vou passar a palavra, porque eu já falei bastante, mas eu posso falar de coisas que eu acredito que são relevantes, interessantes para quem está buscando financiamento, mas é importante que vocês tenham essa leitura de contexto, né?
como vocês estão aqui num grupo, numa associação com a AJOR, né, promovendo isso, numa universidade onde se discute coisas, eu acho que tem um debate maior aí a ser feito, né? É um debate entre o campo que precisa de fomento, né, e um campo da filantropia incipiente, e o governo que tem o papel de incentivar a filantropia, né? Porque através de isenção fiscal você incentiva a criação, né, de instituições filantrópicas locais para poder apoiar jornalismo local. A gente vinha conversando como que o apoio, se tem muito recurso para a Amazônia, eu corroboro com isso, assim, tem muito mais recurso para a Amazônia do que para qualquer outro bioma, e a gente sofre com isso porque a gente tenta apoiar coisas no Mato Piba. Então, vocês precisam de, assim, o ideal a visão de sucesso é vocês terem filântropos locais que têm correlação com o jornalismo de vocês, apoiando de modo independente, né, e sem fazer essa inserção editorial, tentativa de controle editorial no material de vocês. Mas para isso a gente precisa construir esse campo junto. Ainda é incipiente, por isso que não tem grana. Então vamos junto, assim, fica a minha provocação. Bom, eu quero aproveitar aqui esse intervalo dessa rodada para chamar uma pessoa que eu conheço aqui também de veículo que cobre meio ambiente aqui no Nordeste, Aline, para se apresentar e falar do trabalho dela, e aproveitando perguntar se tem mais alguém aqui que tem veículo que cobre meio ambiente. Mais, né? Ótimo. Então, na sequência, eu quero que você também se apresente. Aline, vem para cá, por favor. Oi, gente. Boa noite. Grata, Maris. Meu nome é Aline, gente. Eu sou aqui do Recife, Aline Vieira Costa. E há alguns anos eu comecei um projeto de jornalismo ambiental independente aqui em Pernambuco, chamado A Nossa Pegada, que é um projeto voltado para essa sustentabilidade cotidiana, do dia a dia da gente, né? Justamente com esse foco de tentar aproximar, né, a sustentabilidade da vida das pessoas. Na verdade, a sustentabilidade já está na vida das pessoas. A ideia mesmo... Tá baixinho? A ideia é poder mesmo provocar essa reflexão e a sensibilização, é meio que despertar. Poxa, a sustentabilidade está aqui, eu não estava vendo. Então, como é que a gente pode fazer, né, com que a gente, no nosso dia a dia, né, tenha mais hábitos sustentáveis, tenha práticas que de fato ajudem a sustentar o entorno da gente. Então, a gente começou nas redes sociais em 2018, em dezembro de 2018, no Instagram Nossa Pegada. Em dezembro de 2020, na verdade, nesse meio do caminho, né, eu vou até fazer um merchan aqui do Festival 3i, porque em 2018, se eu não me engano, 2017 ou 2018, que teve um Festival 3i aqui no Nordeste, aqui em Recife. 18? Pronto. Eu vim pra cá e eu descobri que a Unicap aqui ia abrir um curso de jornalismo independente, né, uma pós-graduação. E eu fiquei louca, né, porque o Festival 3i era a nossa referência até então, né, de possibilidade de troca, de conhecer pessoas e trocar experiências. Então, eu entrei para o curso, né, aqui da Unicap, maravilhoso, recomendo muito. Se tiver alguém aqui, se inscrevam aí para a próxima turma, porque foi muito bom. E eu tive a oportunidade, a partir do curso, de formatar melhor o projeto, porque eu queria crescer, eu só estava ali no Instagram. Então, o meu TCC foi o site do projeto, e foi também o podcast Sustentamundo, e inclusive eu tive a oportunidade de ter Maristela na banca, na avaliação do meu projeto, né? E foi muito bom, porque tanto Maristela como a minha orientadora, como a outra avaliadora também, que eu não sei se está aqui, ela está por aqui, as duas estão por aqui, né? A minha orientadora foi Carol, que é Maria, enfim, Carol, da Marco Zero Conteúdo. E tem a outra avaliadora que está por aqui também, foi Andréa Trigueiro, e assim, foi ótimo, né, tê-las, porque são referências assim, em campos distintos, mas que estão sempre ali colaborando com direitos humanos, com a humanidade, com essa forma de sustentar o mundo, que não necessariamente é somente falando sobre o meio ambiente, né? E aí eu consegui lançar o site, eu assino a minha equipe, né, porque a gente quando começa, né, muitas vezes a gente começa assim mesmo, equipe, sozinho, e site, podcast, redes sociais,
sem conseguir dar conta, né? Porque é muita coisa para 2 braços, para 2 pernas, mas tentando abraçar o mundo. Até que a gente, aos poucos, foi, né, fazendo parcerias, né, inclusive colaborativas, né, que foi uma das coisas que foi falado mais cedo, né, inclusive com a Eco Nordeste, com a Marco Zero Conteúdo, a gente conseguiu fazer algumas reportagens colaborativas. Foi maravilhoso também, porque a gente teve a oportunidade de conhecer, né, como outras organizações trabalham, como elas se organizam, como elas, inclusive, buscam, né, formas de se financiar. E isso é muito rico, né? Toda oportunidade que a gente tem de troca é muito rico. Né? Inclusive, a gente chegou a iniciar, né, no início do projeto, a gente fez uma série de lives, né, com outras organizações de jornalismo ambiental, justamente para conhecer como é que o que é que elas comem, né? Do que é que elas vivem, porque é isso, né? Do que é que elas vivem mesmo e como elas fazem viver. Então, é muito importante que a gente tenha essa possibilidade, esse intuito de procurar trocas, procurar chegar junto para conversar. Né? Recentemente, assim, uma alegria muito grande para a gente, para a nossa pegada, eu e a Energia Cósmica Universal, né? Porque a equipe ainda é uma equipe que eu estou dentro do projeto e algumas pessoas chegam para colaborar, freelancer, enfim, são coisas bem pontuais. Ai, desculpa. A gente conseguiu ser aprovado no edital da Frecaneca. A gente está com um programa lá na Frecaneca sobre, né, o Pegada 2030, que é voltado justamente para a popularização dos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, a gente vai procurando portas, né, para abrir caminhos, porque é importante que a gente vá atrás. Se a gente não tem o espaço, a gente tem que ir atrás para conseguir. Muito grata, gente. Queria que você se apresentasse também. Pode vir aqui. Vou vir aqui na frente, né? Para todo mundo ver. Quer chegar aqui? Chega aqui. Gente, boa tarde. Boa noite, já já. Eu sou a Vanessa, eu sou jornalista da Mídia Caeté, que é um site de jornalismo independente, né, em Alagoas. A gente tá em Maceió, né? E a gente assim, né, a gente se constituiu como uma cooperativa dentro do contexto aí da greve dos jornalistas e das demissões em massa que tiveram em Alagoas, né? Eu mesmo sou uma das que levaram o calote do Fernando Collor. E aí a gente construiu a Caeté já nessa perspectiva de construir, a partir da cooperativa, uma relação simples, uma organização simples e lucrativa, com uma relação mais horizontal, né, entre quem vai ser empregado e quem vai ser patrão. A gente vai ser as duas coisas. E desde o final de 2019 a gente tem conseguido algumas coisas e não conseguido muitas coisas. Atualmente, a gente começou a fazer alguns trabalhos relacionados lá, eu acho que não tem como a gente descolar de falar da Caeté e falar de Alagoas, né, de como é um contexto muito coronelista, muito apertado mesmo, muito sufocante para quem tenta fazer jornalismo independente. Estava te ouvindo falar sobre, olha, buscar filantropos assim, locais e tudo. E a gente tem uma concentração de renda em Alagoas, que é uma das maiores assim, do país, e quem tem dinheiro geralmente é quem justamente não vai querer mesmo fazer esse tipo de filantropia. Assim. Principalmente assim, se para a gente ter uma ideia, uma das maiores patrocinadoras do jornalismo corporativo e tudo é a Braskem, que é uma mineradora que destruiu 5 bairros lá em Maceió. E, enfim, acaba que ela limita bastante. Se a gente chegasse na porta da Braskem e pedisse dinheiro, provavelmente eles iriam dar, sim. Só que isso seria custo de quê pra gente, sabe? Então, de fato, pra gente acaba não sendo muito um caminho. E o outro caminho que são políticos locais, que são, enfim, vocês sabem que a gente em Alagoas acaba, infelizmente, exportando alguns políticos aqui, né? Arthur Lira, os Calheiros, etc. E aí, assim, a gente não tem como muito descolar a situação que a gente vive, como a gente tem que se construir a partir, por exemplo, de pensar as pautas ambientais que a gente coloca a partir da ideia das comunidades. Então a gente está sempre colado, vinculado mesmo nas comunidades e procurando que as próprias comunidades também sejam comunicadoras, né? Então assim, mais do que fontes, assim, a gente tenta buscar para que tenha um perfil assim, bem ativo. Então,
dentro das discussões, por exemplo, da Lagoa Mundaú, né, que a Braskem também foi uma das que acabou surgindo então, o sururu branco lá, que é um sururu que eles chamam que vira geleia, assim, é algo que tá, um fenômeno que está acontecendo na Lagoa que vai interferir diretamente nas comunidades, né. A situação também dos próprios bairros em si, que tem grande repercussão em vários espaços, mas ao mesmo tempo essa repercussão ela vai até os 45 no segundo tempo, né? Não vão prosseguir muito, porque aí você vai interferir com poderes que muitas vezes são patrocinados. Nós somos muito poucos veículos de jornalismo independente em Alagoas para conseguir construir, inclusive, essa rede local e mesmo assim ela ter uma... Mas a gente faz isso mesmo assim, né? A gente está batalhando para fazer isso. E aí outro ponto que também são, por exemplo, as comunidades indígenas que tem, e as comunidades indígenas do Nordeste que tem também grande diversidade. Cada aldeia, cada povo, cada etnia tem uma particularidade, uma complexidade muito maior e tudo. A gente começou a ter mais articulações com algumas comunidades do Agreste e tudo. E aí a gente falou, poxa, como é que a gente faz para conseguir diminuir essa distância? A gente sendo de Maceió, eles no Agreste tudo, e com extrema disposição de começar a construir também uma comunicação a partir dos territórios indígenas e tudo. E aí a gente, não, vamos tentar editar. A gente tentou alguns editais, mas jornalista que não tinha muita experiência, né, com edital, etc. E aí a gente, não, então vamos tentar também ser edital, vamos tentar fazer o projeto, mas o pessoal que tinha no computador, celular, internet. Então, como é que a gente consegue fazer essas construções, né? Tanto para a gente conseguir ter um trabalho maior de pesquisa, de estar nesses lugares, de conseguir responder mais, porque hoje a gente tem uma grande procura assim, das comunidades para conseguir ir atrás de matérias, inclusive de coletivos ambientalistas, que eu acho que são grandes fontes. Assim. Tem muito que falar, além das universidades também, né? Mas assim, tem muitos coletivos ambientais assim, que estão na peleja e que estão também em situação de risco muitas vezes. E às vezes o jornalismo é um grande aliado, porque a gente pode ouvi-los e pode, olha, vamos garantir de alguma maneira o anonimato, não só garantir o anonimato, mas também, que é o que a gente fez, por exemplo, em uma das matérias da Lagoa. Garantindo o anonimato, mas ao mesmo tempo também conseguindo, eles vão dizendo os caminhos que a gente pode percorrer para conseguir conferir, né, e ter um rigor maior da apuração. Então, assim, essa peleja e a peleja também de procurar esses coletivos para que comecem também ter suas próprias possibilidades de fazer uma comunicação, ainda que não seja jornalística, profissional, mas perspectivas mesmo de comunicação popular dentro das comunidades, sabe? Porque tem muita gente que tem vontade de fazer isso. A gente quer chegar junto, mas mal consegue às vezes se organizar, mas a gente... É isso, assim, mais ou menos, no contexto da Caeté. Eu fico muito feliz de ter trazido vocês duas para cá, porque é isso, gente. A gente vive... Eu conversava um pouquinho antes aqui com Raíssa, e Raíssa me disse assim, olha, tem que ver primeiro as empresas da região. Eu disse, olha, porque assim, é aquela coisa, eles não vão querer apoiar e a gente não vai querer o apoio deles. Porque é inviável, é complicado. A gente, por exemplo, a gente aprovou, a gente inscreveu um projeto na Lei Rouanet no ano passado, em maio. Aí a gente foi aprovado em fevereiro e a gente não conseguiu captar até agora, né? E isso é uma coisa séria. E a gente tem que encerrar, mas eu acho que a gente vai fazer mais uma rodadinha aqui. Não sei se alguém queria fazer alguma pergunta, não sei se podemos. Pode fazer uma rodadinha de perguntas, só para encerrar até às 6. E aí lembrar o pessoal que vai ter cerveja, banda, não fujam e vão embora, tá? Vão para aquela direção ali. Você já viu assim é cerveja, então ótimo, vai ter cerveja naquela direção. Cerveja e forró, não só cerveja. A cerveja é para lá, não é para lá, gente. É lá, naquela direção. Deixa eu qualificar um pouquinho a minha fala, que eu acho que é importante sobre a questão da filantropia. A minha mensagem é assim, eu quero, sendo uma pessoa que trabalha nesse campo, eu queria dizer que o campo no Brasil é subdesenvolvido. É óbvio, assim, não tem como, né? Os grandes atores, né, que concentram renda, eles têm, né, enfim,
Muitas vezes ele vai estar num conflito de interesses porque você está criticando o próprio modelo, né? Enfim, ainda mais em relação a questões ambientais, né? Mas, por exemplo, sabe uma coisa que me veio na cabeça? Artistas. Sabe? Artistas, vida. Tem muito artista que tem uma pegada progressista. Mas isso eu estou dizendo porque... O que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, que os financiadores de fora, a gente busca participar de grupos de modo prático aqui no Brasil, de filantropia brasileira, para tentar compartilhar essa nossa experiência de financiamento desse tipo de organização, certo? Tentando diversificar e trazer mais recursos para o jornalismo ambiental de todos os biomas. Entretanto, existe também uma necessidade de organização dos próprios segmentos para, por exemplo, a gente ter uma lei de isenção fiscal que não é a dificuldade que é a Lei Rouanet, entendeu? Você tem que ter coisas que sejam mais fáceis e que fomentem, né, as iniciativas variadas no nível local. Isso é uma coisa que pode vir da sociedade. Essa reflexão, obviamente, vocês estão pensando aqui no segmento de vocês, mas isso caberia para iniciativas de cultura, enfim, e outras iniciativas, né? O que eu estou dizendo é que cabe também à sociedade refletir como, né, eu estou compartilhando como quem tem expertise do campo, que é um campo subdesenvolvido aqui no Brasil. Então é por isso que é difícil também, e vai continuar sendo difícil enquanto a gente não roer esse osso. E eu vou dizer o seguinte, eu comecei minha dissertação de mestrado fazendo uma análise sobre isso. E aí teve uma aprovação de uma lei recente, mas que, enfim, teve vetos lá e acabou sendo uma lei que não está, assim, não é uma Brastemp toda para poder fomentar o campo de filantropia. Mas, então, assim, existe campo ainda para a gente melhorar, para a gente trazer, né, esses recursos que estão... Assim, por que às vezes é complicado esse financiamento, né? Porque ele é um recurso, muitas vezes de isenção, né? De isenção fiscal, que está num determinado fundo, e você tem um grupo ali, pessoas como eu, que são contratadas para fazer a análise daquilo, né? Então é muito baseado em relação. É totalmente diferente de uma lei, de um edital, que você vai lá e se inscreve, e, enfim, e aí você tem os critérios, etc. e tal. Então, filantropia, como uma maneira, ela é baseada em relacionamento. É construção de relacionamento. E eu acho que, sobretudo, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma necessidade de educar tanto a pessoa física que vai te financiar, porque ela gosta do seu conteúdo e ela vai te dar lá R$10 para dar apoio à sua newsletter, assim como o empresariado, porque não tem empresariado só, né? Enfim, nem necessariamente assim. Eu adoraria que, sei lá, um cara de uma padaria, alguém de uma marca de moda sustentável falasse assim, sabe, ganhasse grana e falasse, pô, vou apoiar a galera do jornalismo, entendeu? Mas com recursos assim, e aí você vai somando a galera, porque o ideal é esse, né? Financiamento é diversificação. Então, você ter a galera tá ali regando aquilo, você ter o pessoa física que te apoia, você ter as parcerias comerciais e privadas que fazem sentido, e você também tem apoio filantrópico, de preferência, que seja de longo prazo, flexível, lindo e... mas enfim, como eu falei, a CLU, a gente veio apoiando esse campo, especialmente nesses 3 estados, há poucos anos. A gente enfrenta várias dificuldades, mas eu me considero uma aliada. Então, uma aliada, assim, no que eu posso, eu sempre busco fazer pontes para as pessoas. E acho muito lindo se tem pessoas aqui que estão interessadas em perseguir esse campo do jornalismo ambiental, que eu acho absolutamente fundamental. A gente tem 1000 vertentes e a gente é um país que a gente tem muita potência nesse campo, e às vezes a gente... enfim, a gente vê muita degradação e é muito difícil ver isso, né? E saber que às vezes os impactos vão durar muito mais do que aquele, enfim, do que a gente imagina, né? Para gerações futuras. Então é isso, só para qualificar, estou à disposição. Rodadinha, perguntinhas. Bom, boa noite, gente. Eu sou Liane. Eu queria fazer uma pergunta e uma provocação, eu acredito. Das poucas pautas que eu já fiz de meio ambiente, muitas delas eram com parcerias com agências de dados, né? A galera da TI ajuda muito a gente nesse sentido. E aí a provocação era, se vocês já foram atrás, tipo assim, de alguma associação de agência de dados, porque tá surgindo umas agências independentes da galera da TI e tecnologia, enfim. E aí era essa a provocação, né? Se vocês já foram e também essa sugestão, né? Que eu acho que é uma coisa bacana, assim, porque eles fazem uns cruzamentos de dados que normalmente as bases do governo não dão pra gente, né? E, enfim, também tem acesso à LAI mais facilmente, tem mais experiência, às vezes mais que a gente.
E aí a outra coisa era perguntar para a Raíssa, né? Se você acha que com essa onda aí de ESG e tal, as novas possibilidades do mercado, né? Das empresas de mercado, né? Vão ser um pouco mais abertas nesse sentido de financiamento da comunicação, né? Porque eu estava até falando que, por mais que às vezes queiram financiar, a gente não vai querer aceitar, porque eu acho que é muito dessa questão de propósito, né? E a gente não quer fugir do nosso propósito, né? Por isso que a gente faz o jornalismo independente. Então, era essa a pergunta, né? De perguntar dessa questão dos ESG. Alguém quer? Eu vou responder só rapidinho uma pergunta sobre dados. Lá no ECO a gente tem uma experiência de dados, na verdade, tem uma experiência muito forte com mapas. O Infamazônia, que é um site agora independente, foi criado lá, né? Foi gestado no site ECO. E aí, quando a gente tinha 2 diretores, um desses diretores saiu e continuou com o Infamazônia, que é um figo agora independente. Então, quando a gente tem uma reportagem que exige muito essa coisa de dados, a gente contrata repórteres de dados para nos ajudar. A gente tem 2 que fazem sempre esse trabalho. Atualmente, a gente acabou de publicar uma matéria sobre resiliência e problemas no litoral, das cidades do litoral, em relação a mudanças climáticas, olhando quais cidades tinham planos de mitigação ou algum plano para enfrentar esse problema, e também se tem unidades de conservação municipais, estaduais ou federais ali nessa região, e assim os dados mostravam que as cidades não estão preparadas, né, no Brasil para esse desafio. Na verdade, elas estão assim, aí entra o carioca ali. Na verdade, elas não se preocupam com esse problema. Parece que assim, um dia, talvez, quem sabe, quando acabar a orla inteira, eu faço alguma coisa. Mas normalmente a gente contrata, são colegas que a gente já trabalhou, mas a dica é maravilhosa, depois você passa. Sobre essa pergunta, eu tenho umas 3 coisinhas para dizer. Eu acho que eu não falei muito sobre como é a linha de trabalho da Econordeste. A gente trabalha muito na linha de jornalismo de soluções, né? A gente levanta problemas e busca caminhos, né? A gente sempre tenta ressaltar essas possibilidades, essas riquezas, essas coisas boas que o Nordeste tem, que às vezes não tem visibilidade, né? E dados, a gente não trabalha muito. A gente pega alguns dados consolidados, por exemplo, o mapa biomas, que trabalha por biomas. A gente sempre pega dados da região, mas é algo que a gente está pensando, que a gente deve... Inclusive, a gente tem uma colaboradora que é interessada e que a gente está querendo treinar para ela trabalhar com dados mesmo dentro da ECO, mas essa é uma opção interessante enquanto a gente ainda não tem. E aí, só mais uma informaçãozinha, é que a gente está com um projeto que está sendo finalizado a etapa Google, né? Foi um projeto apoiado pelo DNI, né? Que reúne 6 organizações de jornalismo independente da área ambiental, que é o Diário do Clima, né? Que é um projeto que o ECO também está envolvido, que é de raspagem de diários oficiais de dados, né, que a gente está prestes a lançar para o mundo. Está quase pronto. Estou só dando aqui Eu ia mencionar Infamazônia e Map Biomas, mas eu não preciso mais. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que ESG é porque qualquer empresa de qualquer segmento, né, absolutamente, pode ter uma agenda ambiental, né, de responsabilidade corporativa, e sustentabilidade. A gente sabe que isso pode ser muito usado para o que a gente chama de greenwashing, né? O que eu posso te dizer, assim, no âmbito das conferências de clima, que é o regime climático, né, no âmbito do regime climático, estão acontecendo vários anúncios de apoio bilionário, e o Sul Global está tendo mais atenção agora, né? O Sul Global está sendo assim, olha, os recursos que foram chegando não foram para o Sul Global, então agora o recurso tem que ir para o Sul e tem que ir para onde menos vai.
Então está começando a chegar mais, você vai ver uma onda de recursos, né, nesse sentido da questão da mitigação da mudança do clima. Agora, o quanto que, sei lá, aquela empresa, tem empresas, né, enfim, que vão fazer isso. Agora, o quanto que, provavelmente eles vão, né, dizer que faz parte do compromisso deles, enfim. Aí pode jogar tanto nessa parte de ESG mais ampla, como na parte de mitigação da mudança do clima, mas eu sinto que tem, assim, no campo, no âmbito do regime de mudança climática, tem sim uma onda de recursos vindo aí para o Brasil, ainda por conta da Amazônia, né? Então, como a Amazônia figura como uma peça central, né, da questão da mitigação da mudança do clima, deve chegar sim. Boa noite, me chamo Lucas Arruda, sou daqui de Pernambuco mesmo, e da região que eu venho, que é a zona da Mata Norte, uma das grandes dificuldades de falar de clima, e eu já tive a oportunidade de escrever para uma revista da minha cidade, é justamente porque a cana-de-açúcar é a economia que domina tudo na zona da Mata Norte. E quando você vai falar das problemáticas, uma das mais importantes é a questão dos rios que são envenenados assim, para todo mundo ver, só que naquele famoso cala-boca, porque são as indústrias quem dominam a economia da cidade, e se elas morrerem, a economia das cidades também morre. E já vi situações de pessoas serem como é que eu posso dizer, colocadas de lado e muitas vezes sofrerem ameaça porque denunciaram os desmandos de determinada indústria, determinada usina, e acabou, né? É o famoso cala-boca, como eu disse, realmente, porque são as usinas quem dominam a zona da Mata Norte. Eu queria saber como é que vocês lidam com esse tipo de realidade nos trabalhos de vocês, nas agências, como essas ameaças se chegam, como é que isso influencia o trabalho de vocês cotidianamente. Então, é uma dificuldade. A dificuldade é você ganhar essa denúncia chegar até você. Então, ela vai chegar para você normalmente de uma ONG de direitos humanos. A população local normalmente ela não vai procurar um repórter de meio ambiente para falar sobre isso. E aí tem também a problemática. Assim, o repórter talvez conheça. Pode falar. O repórter que provavelmente sabe dessa história, ele provavelmente é local. Ele não vai falar nada, porque ele vai ser ameaçado, provavelmente vai morrer. Então, existe a problemática de você tem que, às vezes, esse repórter conhece seu trabalho e ele confia em você, ele te manda essa pauta e aí você dá um jeito de você ir na região e você faz essa matéria. A gente já teve a oportunidade de fazer algumas vezes isso. É uma coisa rara porque custa dinheiro, é muito caro você fazer jornalismo de direitos humanos baseado no local. Mas quando o repórter ele vem de fora, o cadáver dele é mais caro. Então, a pessoa ela vai pensar 2 vezes antes de você te dar um tiro na cara. Mas aí também tem a outra questão. A gente é muito assediado como imprensa por grandes corporações que se entendem como verde. E existem setores da economia que sustentam prêmios de sustentabilidade, congressos de jornalismo ambiental e outras coisas. Então, assim, é uma coisa que você tem que pensar bem, etc e tal, ponderar e não comprar a versão da empresa tão rápido, como infelizmente tem pessoas que fazem. Mas é sempre um desafio, assim, porque rola risco de vida e é risco de vida para quem ficar. Porque assim, os jornalistas têm uma mania de falar que eu fui na região tal e estava tenso. Mas é tenso para quem fica. É tenso para quem você entrevistou. Porque você vai embora, vai pegar o seu carro, provavelmente ninguém vai fazer nada. Se você tiver muito azar. Bom. Se você tiver muito azar, óbvio, né? Assim, quando o Dom faleceu recentemente, ele era um cara elevado e era um cara inglês. Eu mandei os meus repórteres ficarem quietos em casa. Assim, todos os jornalistas que vão a campo ficaram muito temerosos depois da morte do Dom, porque ele é o tipo de pessoa que não morre no campo. É um homem inglês, branco. Imagina se mandar uma repórter mulher para Wagner de Javari. O que vão fazer com ela?
entendeu? E a gente começa a pensar nisso, assim, do repórter voltar a ser o alvo, porque durante muito tempo o repórter foi alvo, nos anos 80, etc e tal. Depois de um tempo, virou um cadáver muito caro, você matar um jornalista. Até, né, mas enfim, e tomar todos os cuidados, mas acaba acontecendo, mas essas histórias elas acabam chegando pra gente através de outros direitos humanos, é muito mais complicado a não ser se você participasse, tem a sorte de participar de um evento de ribeirinhos, de certa localidade, aí você consegue fazer um contato lá, ou você já foi na comunidade, você já fez uma matéria, eles não se sentiram agredidos por essa matéria, e aí você troca o contato e vira uma fonte sua, e em algum momento eles já falam, olha, está fazendo X e Z, e aí você fica sabendo. Mas de resto é difícil, você fica preso lá, e às vezes tem uma comunidade que está sendo massacrada há 20, 30 anos, e ninguém está sabendo. Bom, aqui a gente tem algumas questões para falar rapidamente, né? Jornalismo digital independente, né? Nós somos pequenos, nós somos independentes, nós temos uma insegurança física, jurídica e financeira. Então, assim, é muito complicado para a gente, porque nós estamos num ambiente muito hostil, que foi fomentado nos últimos 4 anos. Então, nós somos jornalistas, nós cobrimos meio ambiente, e a gente viu um homem inglês, branco, que não estava fazendo reportagem de denúncia, ele estava fazendo um livro-reportagem sobre soluções. E aí eu digo assim, a gente faz jornalismo de soluções, mas a gente tem que cuidar muito bem onde é que a gente anda, que terreno que a gente pisa. Então a gente tem muitos desafios, né? E a gente tem muitas dificuldades a enfrentar, e não é porque o resultado da eleição foi o que a gente queria, que os nossos problemas foram embora. Eles estão aqui, presentes, fortalecidos e armados, né? Então, a gente realmente tem que lidar com isso. Do ponto de vista dos doadores, assim, isso é uma questão muito importante, muito, muito importante. Acho que concordo que houve um recrudescimento muito grande da violência e desse enfoque nos jornalistas. Eu acho que a gente precisa, existem fundos emergenciais para apoio a organizações de direitos humanos. A gente chama, de modo genérico, de fundos de apoio à proteção a defensores de direitos humanos. Hoje em dia, na categoria de defensores, na lei, jornalistas também são considerados, né, defensores de direitos humanos e ambientais. Só que eu acho que a gente olha pouco para isso, sabe? A gente tem, acho que caberia no trabalho de ter fundos. Por exemplo, existe o Fundo Brasil de Direitos Humanos, né, que faz editais para apoiar organizações e pessoas. Então, assim, os jornalistas também precisariam isso. Uma outra maneira é fazer projetos e sempre ter uma designação. Ih, começou. É isso, ter recurso para poder fazer. Existem manuais de como se proteger e também discutir a síndrome do herói. O jornalista de querer ir lá e falar, eu conheço jornalista de grande, assim, de imprensa de circulação nacional que não tinha nem spot de rádio para se desse um ruim lá no meio do Vale de Javari, poder falar, olha, tá aqui, o bicho pegou, entendeu? Então, assim, tem várias coisas aí. Gente, desculpa, peço perdão, mas infelizmente o tempo acabou. Obrigada por vocês ficarem aqui com a gente até agora.